Uma profunda revelação recentemente percorreu a comunidade científica, compelindo uma reavaliação da nossa compreensão das épocas formativas do universo. Duas equipes independentes de perspicazes pesquisadores, empunhando a sensibilidade incomparável do Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, ALMA, aninhado na alta extensão árida do deserto do Atacama, no Chile, alcançaram um feito inovador: a detecção de oxigênio dentro de Jades GS 14-0, a galáxia mais remota já observada de forma definitiva. Essa detentora do recorde celeste foi inicialmente trazida à luz pelo revolucionário Telescópio Espacial James Webb, JWST, no ano anterior. No entanto, foi a excepcional capacidade do ALMA de perceber sinais tênues do cosmos distante que permitiu aos cientistas não apenas corroborar sua distância surpreendente, mas também identificar a assinatura espectral do oxigênio em suas profundezas primordiais. Essa notável descoberta exige uma revisão significativa das linhas do tempo estabelecidas que governam a evolução química das galáxias no universo primitivo. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. Neste episódio, embarcamos em uma expedição intelectual para dissecar essa descoberta monumental, examinando meticulosamente suas implicações de longo alcance para os modelos prevalecentes de evolução galáctica e nos envolvendo em uma discussão instigante sobre como essa descoberta pode fundamentalmente remodelar nossa compreensão do potencial para o surgimento de vida no cosmos nascente. A galáxia, com a designação Jades GS 14-0, atualmente detém o título indiscutível de galáxia confirmada mais distante já observada por instrumentos humanos, residindo na tapeçaria celeste da constelação de Fornax. O que torna essa descoberta em particular verdadeiramente extraordinária e profundamente significativa é a jornada quase incompreensível que sua luz empreendeu para finalmente alcançar nossos telescópios terrestres. Os fótons individuais que foram finalmente capturados por nossos sofisticados instrumentos embarcaram em sua épica viagem a surpreendentes 13,4 bilhões de anos. Durante esse imenso período de tempo cósmico, eles atravessaram o tecido sempre em expansão do espaço-tempo. Uma jornada que começou quando o universo era uma mera fração de sua idade atual, antes de finalmente culminar em sua detecção aqui na Terra. Isso implica que não estamos observando Jades GS 14-0 como ela existe no momento cósmico presente, mas sim como ela apareceu quando o universo estava em sua extrema infância, um mero piscar de olhos, menos de 300 milhões de anos, após o cataclísmico evento do Big Bang, que iniciou o cosmos há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A detecção bem-sucedida de oxigênio dentro dessa galáxia incrivelmente antiga exigiu o poder sinérgico e as capacidades avançadas de dois dos instrumentos astronômicos mais de ponta da humanidade, trabalhando em conjunto através de vastas distâncias cósmicas. O telescópio espacial James Webb, com suas revolucionárias capacidades infravermelhas, desempenhou um papel fundamental na identificação inicial da tênue luz emanada dessa galáxia distante. Sua capacidade de espiar, através da poeira cósmica obscurecedora, e de detectar luz que foi significativamente esticada para comprimentos de onda mais longos, infravermelhos, pela expansão implacável do universo, provou ser crucial para localizar Jades GS 14-0. No entanto, foi o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, que alcançou o feito crítico de detectar a assinatura espectral reveladora do oxigênio. O ALMA é uma inspiradora colaboração internacional, compreendendo 66 antenas móveis de alta precisão estrategicamente espalhadas pela alta e extremamente seca extensão do deserto do Atacama, no norte do Chile. Essas antenas individuais funcionam em uníssono, seus sinais combinados efetivamente transformando-as em um único telescópio extraordinariamente poderoso,
com sensibilidade sem precedentes em comprimentos de onda milimétricos e submilimétricos. Essa faixa operacional é idealmente adequada para detectar as tênues emissões de elementos específicos, como o oxigênio, em galáxias localizadas na própria borda do universo observável. Somando-se à significância da detecção do ALMA, está a notável precisão com que a distância da galáxia foi medida. Como a Dr. Eleonora Parlanti, uma PhD altamente realizada da prestigiada Scuola Normale Superiore de Pisa e coautora de um dos estudos inovadores, explicou eloquentemente. A detecção do ALMA oferece uma medição extraordinariamente precisa da distância da galáxia, com uma incerteza de apenas 0,05%. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. Para realmente apreciar o surpreendente nível de precisão alcançado na medição da distância até JADES GS 140, considere esta analogia. É semelhante a medir com precisão uma distância terrestre de 1 km, aproximadamente 0,62 milhas, com uma incerteza de meros 5 centímetros, cerca de 2 polegadas. Essa precisão incomparável na medição da distância é absolutamente crucial para determinar com precisão as propriedades intrínsecas dessas galáxias extremamente distantes e para posicioná-las corretamente na grande linha do tempo da evolução cósmica. A própria detecção de oxigênio em uma época tão precoce do universo surgiu como uma surpresa significativa para as equipes dedicadas de pesquisadores. Na linguagem astronômica, o oxigênio é classificado como um elemento pesado, que abrange qualquer elemento mais pesado que o hidrogênio e o hélio primordiais, que foram os únicos elementos formados em quantidades substanciais durante o rescaldo imediato do Big Bang. Todos os outros elementos que enriquecem o cosmos, incluindo o oxigênio que sustenta a vida, são principalmente sintetizados através do processo de fusão nuclear que ocorre nos núcleos das estrelas. Esses elementos recém-formados são então dispersos por suas galáxias hospedeiras através de eventos dramáticos, como as mortes explosivas de estrelas massivas em supernovas. Esse processo cósmico de nucleossíntese estelar e subsequente dispersão era há muito tempo considerado como exigindo extensos períodos de tempo cósmico. Portanto, a inesperada descoberta de uma abundância substancial de oxigênio em uma galáxia, que existiu tão cedo na história do universo, levou os astrônomos a repensar fundamentalmente seus modelos estabelecidos de enriquecimento químico galáctico inicial. As duas equipes independentes de pesquisadores que alcançaram essa notável descoberta, uma habilmente liderada pelo Dr. Stefano Carniani, da Itália, e a outra pelo Dr. Sander Schauss, da Holanda, documentaram meticulosamente suas descobertas inovadoras em artigos separados, revisados por pares, publicados em duas das revistas mais prestigiadas e altamente respeitadas no campo da astrofísica, Astronomy and Astrophysics e The Astrophysical Journal, respectivamente. É importante ressaltar que ambas as equipes de pesquisa confirmaram independentemente a presença inequívoca de oxigênio dentro de JADES GS 140, empregando abordagens analíticas distintas e rigorosas aos dados do ALMA, fortalecendo assim significativamente a confiabilidade e a robustez desse resultado verdadeiramente revolucionário. A pura conquista técnica que sustenta essa detecção não pode ser exagerada. Meramente observar uma galáxia localizada a uma distância tão imensa já é um empreendimento incrivelmente desafiador, ultrapassando os próprios limites de nossas atuais capacidades tecnológicas em instrumentação e observação astronômica. No entanto, o feito adicional de detectar as assinaturas espectrais específicas de elementos individuais dentro de um objeto tão tênue e distante representa um salto monumental para frente. A tênue luz emanada de JADES GS 140
não apenas percorreu surpreendentes 13,4 bilhões de anos-luz para alcançar nossos detectores, mas também sofreu um significativo desvio para o vermelho, seus comprimentos de onda esticados para comprimentos de onda mais longos e avermelhado, pela expansão contínua do universo. A notável capacidade do ALMA de detectar as linhas de emissão específicas dos átomos de oxigênio, que foram desviadas muito de seus comprimentos de onda originais devido a esse desvio para o vermelho cosmológico, serve como um testemunho poderoso da extraordinária sensibilidade e precisão dos instrumentos astronômicos modernos que operam na vanguarda da exploração científica. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. Essa notável descoberta serve como um poderoso exemplo do imenso potencial científico desbloqueado quando observatórios astronômicos complementares, operando em diferentes regiões do espectro eletromagnético, trabalham em concerto e sinergia, como o professor associado Richard Bowens, do Observatório de Leiden, observou astutemente. Isso mostra a incrível sinergia entre o ALMA e o Webb para revelar a formação e a evolução das primeiras galáxias. A descoberta inovadora de oxigênio na distante galáxia JADES GS 14-0 carrega implicações profundas e de longo alcance para nossa compreensão fundamental dos processos que governam a evolução galáctica, particularmente durante as épocas mais antigas do universo. Modelos tradicionais e amplamente aceitos de formação galáctica postularam que as primeiras galáxias a coalescer no universo jovem deveriam ter sido quimicamente primitivas, compostas quase inteiramente dos elementos primordiais forjados no Big Bang, hidrogênio e hélio. Elementos mais pesados, como o oxigênio agora detectado em abundância, foram teorizados para se acumular gradualmente ao longo de bilhões de anos, à medida que sucessivas gerações de estrelas viviam suas vidas estelares e, finalmente, morriam, enriquecendo seus ambientes galácticos com os produtos de seus processos internos de fusão nuclear através de ventos estelares e explosões de supernova. No entanto, essa revolucionária nova descoberta de uma abundância substancial de oxigênio em uma galáxia tão excepcionalmente antiga revela um sistema que é muito mais quimicamente maduro do que o previsto pelos atuais arcabouços teóricos, contendo aproximadamente 10 vezes mais elementos pesados do que os modelos prevalecentes previam para galáxias nessa época cósmica precoce. O Dr. Sander Schauss, o principal autor do estudo de pesquisa liderado pela Holanda, descreveu eloquentemente essa descoberta surpreendente e desafiadora de paradigmas, afirmando que era semelhante a encontrar um adolescente onde você só esperaria bebês. Os astrônomos há muito tempo antecipavam que as primeiras galáxias a emergir da sopa primordial do universo seriam sistemas nascentes e quimicamente simples, amplamente desprovidos de elementos pesados. Em vez disso, a observação de JADES GS 14-0 revela uma galáxia que já havia passado por um grau significativo de evolução química, um verdadeiro adolescente cósmico, prosperando em um berçário predominantemente povoado por infantes. Esse nível inesperado de maturidade química em uma galáxia tão antiga levanta questões fundamentais e urgentes sobre os mecanismos subjacentes que impulsionaram a formação galáctica inicial e o rápido enriquecimento desses sistemas primordiais com elementos pesados. Para que uma abundância substancial de oxigênio estivesse presente em JADES GS 14-0 tão cedo na história cósmica, várias gerações de estrelas massivas e de vida curta já devem ter vivido e morrido dentro dessa galáxia, enriquecendo efetivamente seu meio interestelar circundante com os elementos pesados sintetizados em seus núcleos incandescentes e expelidos em suas mortes explosivas como supernova. Esse processo de nucleossíntese estelar e enriquecimento galáctico
era anteriormente considerado como exigindo bilhões de anos para produzir a abundância de oxigênio observada, uma escala de tempo significativamente maior do que os meros 300 milhões de anos que se passaram desde o Big Bang, quando a luz que agora observamos de Jades GS 140 foi emitida. O Dr. Stefano Carniani, que liderou a equipe de pesquisa italiana, enfatizou a natureza revolucionária dessa descoberta, afirmando: a evidência de que uma galáxia já é madura no universo infantil levanta questões sobre quando e como as galáxias se formaram. Essas questões agora exigem novos arcabouços teóricos que possam explicar taxas muito mais rápidas de formação estelar e enriquecimento químico do que se considerava possível anteriormente. Uma possível explicação para esse enriquecimento químico inesperadamente rápido no universo primitivo é que a taxa de formação estelar nessas galáxias primordiais ocorreu de forma muito mais eficiente e em um ritmo significativamente maior do que em épocas cósmicas posteriores. As primeiras estrelas a se acenderem no universo, muitas vezes referidas como estrelas da população Lersein, são teorizadas como tendo sido excepcionalmente massivas, talvez centenas de vezes a massa do nosso próprio Sol. Essas estrelas colossais teriam queimado seu combustível nuclear a uma taxa incrivelmente rápida, levando a vidas relativamente curtas, possivelmente durando apenas alguns milhões de anos antes de culminar em cataclísmicas explosões de supernova. Esses eventos energéticos teriam então dispersado os elementos pesados recém-sintetizados, incluindo o oxigênio, em seus ambientes interestelares circundantes, efetivamente semeando suas galáxias hospedeiras com esses blocos de construção cruciais para futuras estrelas e planetas. Se essas primeiras populações estelares fossem de fato significativamente ricas em massa, significando que eram dominadas por uma proporção maior de estrelas massivas em comparação com a distribuição de massas estelares que observamos em galáxias posteriores como a nossa Via Láctea, isso poderia ter acelerado dramaticamente o enriquecimento químico geral de suas galáxias hospedeiras no universo muito primitivo. Outra possibilidade intrigante sob consideração dos cosmólogos é que as primeiras galáxias podem ter começado a se formar ainda mais cedo do que os modelos teóricos atuais sugerem, talvez já 100 milhões de anos após o Big Bang. Essa época de formação mais precoce teria fornecido a essas galáxias nascentes uma escala de tempo maior para passar por ciclos iniciais de formação estelar e subsequente enriquecimento químico, antes que a luz que agora observamos de Jades GS 140 fosse emitida. Alternativamente, as fusões de galáxias, as colisões violentas e a subsequente fusão de múltiplas galáxias menores no universo primitivo podem ter desempenhado um papel muito mais significativo na aceleração do enriquecimento químico do que se previa anteriormente. Essas fusões poderiam ter efetivamente combinado os inventários químicos de várias galáxias jovens, já parcialmente enriquecidas, levando a um aumento geral mais rápido na abundância de elementos pesados no sistema maior resultante. Está gostando do conteúdo? Curta e se inscreva no canal. A abundância específica de oxigênio detectada em Jades GS 140 é particularmente notável devido ao fato de que o oxigênio é um dos elementos pesados mais abundantes observados no universo hoje e desempenha um papel fundamental e crucial na química complexa das galáxias. Dentro das estrelas, o oxigênio é formado principalmente através do processo de fusão nuclear que ocorre nos núcleos quentes e densos de estrelas massivas, especificamente durante os estágios posteriores de sua evolução estelar. Esse oxigênio recém-sintetizado é então expelido para o meio interestelar quando essas estrelas massivas atingem o fim de suas vidas e explodem como supernovas poderosas, enriquecendo o gás galáctico
a partir do qual futuras gerações de estrelas e potencialmente planetas se formarão. O telescópio espacial James Webb deverá continuar sua missão inovadora de identificar candidatas a galáxias primitivas, ultrapassando ainda mais os limites de nossas capacidades observacionais no tempo cósmico. Concomitantemente, atualizações e melhorias planejadas para o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array ALMA aumentarão significativamente sua já impressionante sensibilidade, potencialmente permitindo que os astrônomos detectem as tênues assinaturas espectrais de elementos adicionais além do oxigênio nesses objetos extremamente distantes e primordiais. Além disso, futuras instalações astronômicas de ponta, como o Square Kilometer Array (SKA) e o Extremely Large Telescope (ALT), fornecerão dados complementares e cruciais em diferentes comprimentos de onda em todo o espectro eletromagnético. Essa abordagem multicomprimento de onda oferecerá aos cientistas uma imagem mais completa e holística das condições físicas e composições químicas dessas primeiras estruturas cósmicas que surgiram na infância do universo. Além do objetivo imediato de confirmar essa notável detecção de oxigênio em outras galáxias similarmente distantes, os astrônomos estão ativamente envolvidos na revisão e no refinamento dos modelos teóricos existentes de evolução galáctica para explicar essa linha do tempo recém-descoberta e acelerada de enriquecimento químico. Simulações de computador novas e mais sofisticadas estão sendo desenvolvidas que incorporam uma gama mais ampla de taxas de formação estelar, funções de massa inicial alteradas, a distribuição de massas estelares quando as estrelas se formam, e mecanismos inovadores para a mistura eficiente e a dispersão generalizada de elementos pesados por todas essas galáxias primordiais. Esses modelos teóricos revisados gerarão previsões novas e testáveis que podem ser diretamente comparadas com os dados observacionais futuros obtidos do JWST, ALMA e outros telescópios avançados, criando um ciclo de feedback crucial que refinará progressivamente nossa compreensão dos estágios evolutivos mais antigos do universo. Uma das implicações mais profundamente intrigantes decorrentes da descoberta inovadora de oxigênio em JADES GS 14.0 relaciona-se ao potencial para o surgimento precoce de ambientes habitáveis e até mesmo de vida no universo. O oxigênio, além de seu papel crítico na evolução química das galáxias, também é um elemento-chave para a vida como a conhecemos na Terra. A surpreendente descoberta de que o oxigênio e, por extensão, outros elementos pesados formaram-se muito mais cedo na história cósmica e em maior abundância do que se esperava anteriormente, sugere que os ingredientes fundamentais necessários para a formação de planetas rochosos, o tipo que sabemos que pode potencialmente suportar a vida, podem ter estado disponíveis muito antes na linha do tempo do universo do que se teorizava anteriormente. Embora o oxigênio detectado em JADES GS 14.0 seja atualmente observado em sua forma atômica gasosa dentro do meio interestelar da galáxia, em vez de como oxigênio molecular, O2, que respiramos na Terra, sua mera presença indica inequivocamente que os pré-requisitos químicos fundamentais para a formação de planetas rochosos, semelhantes à Terra, poderiam ter existido no universo muito primitivo, muito antes do que se pensava ser possível. Se planetas rochosos capazes de suportar água líquida em suas superfícies pudessem de fato se formar mais cedo na história cósmica, então a linha do tempo estabelecida para o potencial surgimento e evolução da vida em toda a vasta extensão do cosmos pode precisar de uma reconsideração significativa e talvez até de uma extensão, à medida que astrônomos e cosmólogos dedicados continuam a ultrapassar os próprios limites da distância observável e a olhar cada vez mais para trás no tempo cósmico.
eles se aproximam cada vez mais de fornecer respostas a uma das questões mais profundas e duradouras da humanidade: quão comum pode ser a vida em nosso universo aparentemente infinito? Talvez o mais significativo seja que essa notável descoberta de oxigênio em uma galáxia tão antiga serve como um lembrete poderoso e humilhante. O universo continua a nos reservar profunda surpresa, como o Dr. Stefano Carniani observou eloquentemente. A detecção abriu uma nova visão sobre as primeiras fases da evolução galáctica. Cada vez que ultrapassamos com sucesso os limites de nossas capacidades observacionais com instrumentos novos e mais poderosos, invariavelmente encontramos fenômenos novos e inesperados que desafiam nossos arcabouços teóricos existentes e nos obrigam a reimaginar fundamentalmente a grande narrativa da história cósmica. Obrigado por acompanhar esta exploração aprofundada de uma das descobertas mais emocionantes e recentes da astronomia. Se você achou essa jornada ao universo primitivo e a detecção de oxigênio na galáxia conhecida mais distante tão cativante quanto nós, por favor, reserve um momento para curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais profundas revelações cósmicas e explorações contínuas dos mistérios mais profundos do universo. Até nosso próximo encontro com as maravilhas do cosmos, continue olhando para cima e maravilhado com o magnífico universo que temos o privilégio de explorar.